Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Excel para iniciantes. Começaremos contando a história dessa poderosa ferramenta. Este é o Microsoft Excel, um aplicativo de criação de planilhas eletrônicas que surgiu no ano de 1978, quando Dan Brigham, estudante da Harvard Business School, desenvolveu um programa chamado VisCalc, um programa simples, inicialmente com pouca capacidade. Apenas permitia operações aritméticas básicas numa matriz de 5 linhas por 20 colunas. Folhas de cálculo. Uma folha de cálculo é um conjunto de células que resultam numa matriz com colunas identificadas por letras e linhas identificadas por números. A Microsoft entrou no mercado das folhas de cálculos eletrônicas no ano de 1982 com a comercialização do programa Multiplan, que se tornou muito popular em sistemas para computadores da Apple. No entanto, para sistemas MS-DOS utilizados nos computadores da IBM, perdeu a liderança para o Lotus 123, que surgiu em 1983 e que, além de ser uma folha de cálculo, permitia criar gráficos e tratar dados como uma ferramenta de base de dados. Em 1984, a Apple lançou o primeiro Macintosh e precisava de um novo programa para estimular as suas vendas. Foi aí que a Microsoft começou a desenvolver o Excel com o objetivo de competir com o líder de mercado, Lotus 123. A Microsoft lançou a primeira versão do Excel para o Mac 1.0 em 1985 e em 1987 foi lançado o Excel 2.0, a primeira versão para o Windows. Este foi nomeado como 2.0 para equivaler com a versão do Mac, pois nunca houve o Excel 1.0 para o Windows. Quando o Excel foi lançado, já havia uma empresa que tinha a patente registrada com o nome Excel. Desta forma, a Microsoft foi obrigada a referir-se ao programa como Microsoft Excel. No entanto, anos depois, a empresa acabou por adquirir a empresa detentora da patente com o nome Excel, tendo sido resolvida essa situação. O Lotus 123 demorou a ter uma versão para o Windows e o Excel começou a ganhar terreno, acabando por assumir a liderança por volta de 1988. Para se distanciar da concorrência, a Microsoft começou a lançar uma nova versão aproximadamente a cada 2 anos. A Microsoft tem vindo a lançar novas versões regularmente, umas com pequenas melhorias, outras com novas funcionalidades muito interessantes. Desta forma, vou destacar apenas as versões que tiveram alterações significativas. O maior upgrade foi feito no ano de 1993 com o lançamento da versão 5.0, onde foram introduzidos o VBA, Visual Basic for Application, linguagem de programação que permite automatizar tarefas no Excel e a possibilidade de introduzir múltiplas folhas no mesmo ficheiro. Em 1995, comercialmente, a Microsoft deixou de usar a referência à versão e passou a adotar o ano de lançamento. Daí, em vez de Excel 7.0, passou a chamar-se Excel 95. Nesse ano, foi lançada a primeira versão 32 bits, incluindo melhorias de performance e estabilidade. Nas versões seguintes, foram introduzidas várias funcionalidades, como, por exemplo, a validação de dados, auditorias de fórmulas, tabelas dinâmicas, mas nada de revolucionário, até que começaram a surgir novos concorrentes e a Microsoft teve que agir face às ameaças. A grande atualização da história do Excel. Foi então que em 2007 houve uma grande atualização. Foi lançada a versão 12.0 com uma nova interface que incluía a faixa de opções, que veio substituir os menus e as barras de ferramentas. Nessa versão, o número de linhas e colunas também foi aumentado significativamente, permitindo o uso da ferramenta para análise de informações provenientes de bases de dados com tamanho elevado. Houve também a introdução do gestor de nomes, melhorias nas tabelas dinâmicas e novos tipos de ficheiros. Na versão do Excel 2010, as tabelas dinâmicas foram melhoradas. Foram incluídas mais opções de formatação condicional, novos recursos de edição de imagens, entre outros. Em 2013, apareceram o Power Query, Power View e Power Pivot. Foi introduzido o Flash Fill, que é o preenchimento relâmpago, a Timeline,
50 novas funções, entre outros recursos. Na versão do Excel 2016, o Power Query foi integrado ao Excel. Foram adicionados novos tipos de gráficos e seleções múltiplas. A última versão do Excel 2019 incluiu novas funções e gráficos, melhorias nas tabelas dinâmicas, atualização do Power Pivot e a possibilidade de publicar no Power BI e também melhorias no Power Query. O Excel é sem dúvida uma das ferramentas mais complexas e flexíveis que existe nos dias de hoje e que ajudam diariamente a milhares de profissionais a desempenharem as suas funções. Essa ferramenta está em constante evolução com o lançamento de novos recursos que ajudam o usuário a tornar-se cada vez mais produtivo. Hoje em dia, é rara a empresa que não usa o Excel devido à sua flexibilidade, universalidade e implementação de baixo custo. Esperamos que a Microsoft continue a evoluir e que a história do Excel continue a ser alimentada com várias funcionalidades incríveis como as que têm vindo a ser lançadas até hoje. Essa foi a primeira aula do nosso curso de Excel para iniciantes. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Até lá!